Boa noite! Boa noite, pessoal! Boa noite, Márcio, boa noite, boa noite. Boa noite, Gilmara. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre isotretinoína, o medicamento Roacutan. Boa noite, Wedja. Boa noite, pessoal. E a acne está cada vez mais frequente, né? Então esse tema é muito relevante. Muita gente tem muita dúvida sobre... Ai, desculpa, Gilmar. Boa noite, Gilmar. Esse é o tema da live. Boa noite, Carlisson. Enquanto nossa convidada não chega, falar um pouquinho por que esse tema. A acne está cada vez mais frequente. Boa noite, Roberta. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutora Mariana. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. E hoje também é muito importante o medicamento isotretinoína, que é também conhecido como Roacutan, que foi o primeiro remédio que foi lançado. E para introduzir esse tema, a gente tem que falar que a acne está cada vez mais incidente. Tem cada vez mais afetado crianças, porque menos de 10 anos a gente considera criança, e cada vez mais tem persistindo por uma idade cada vez mais avançada. Tenho pacientes com mais de 45 anos com acne. Dá uma boa noite aqui ao pessoal que acabou de entrar. Boa noite, pessoal. E hoje, para falar comigo com esse tema tão importante, a Roberta, que é psicóloga e que é minha paciente e que tem muita informação aqui para passar para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Exatamente. Eu fiz o tratamento de acne com a doutora Mariana. Inclusive, eu acho que já tem uns 4 anos, né, doutora, que eu estou contigo. E a gente tentou outras Sim, linhas de tratamento, porque, como ela falou, já estava numa idade para não ter mais acne, já não sou mais adolescente. E persistir. A gente tentou outras linhas de tratamento. E ela vai contar um pouco como foi a decisão de tomar o Roacutan e os cuidados. A gente percebe que mesmo uma pessoa como eu, da área da saúde, tinha uma série de dúvidas sobre o tratamento, porque existe uma série de mitos em torno do uso do medicamento, né? Chegaram a falar para mim que os dentes poderiam cair, disseram que eu precisaria demorar 3 anos para ter filho depois do tratamento. Disseram para mim coisas terríveis. E eu fiquei, nossa, será que é verdade isso mesmo? Aí a doutora conseguiu me tranquilizar, me passou todas as informações. E na verdade a gente vê que existe toda uma função em volta desses mitos quanto ao uso da isotetriona. E que, ao contrário desses mitos, é um medicamento seguro, que já está há muito tempo no mercado, como ela me pareceu, com resultados muito confiáveis. E foi isso que aconteceu comigo durante esse período que eu estive usando o medicamento.
Mais tarde eu vou estar também contando a minha experiência para vocês. Que bom, que bom. Então, assim, é muito importante a gente esclarecer. Todo medicamento, ele tem suas indicações e as suas contraindicações. Então, pessoal, quem está aqui assistindo a live, eu gostaria que clicasse nos corações e depois enviasse nos aviãozinhos para as pessoas que você conhece que têm acne, porque toda informação em relação à acne é muito relevante. Então, primeiro, para falar um pouquinho sobre esse medicamento. Não é um medicamento tão novo. Ano que vem, a gente vai fazer 40 anos que o primeiro paciente foi tratado no Brasil, que esse paciente foi tratado no ano de 1982. Na Europa, esse medicamento é usado desde 1976 e nos Estados Unidos desde 1980. Então é um medicamento bem conhecido, não é um medicamento que acabou de ser lançado. Então muita gente, é muito importante a gente conhecer. E o medicamento tem 40 anos de mercado, é um medicamento que a gente já sabe de efeitos colaterais, tanto positivos como negativos. Não existe medicamento que não apresente efeitos colaterais. Todo medicamento tem indicação, contraindicação e efeitos colaterais. É importante que a gente conheça, que a gente saiba o risco e saiba se cuidar. A acne é uma doença muito frequente. E a acne o maior fator de acne é hereditário, é genético. Então, de 50% a 90% das pessoas que têm pais com acne, assim, vão ter acne também. Então, é muito importante a gente esclarecer sobre acne, porque existem alguns mitos de achar que acne é alimentação, acne é estresse, e na verdade esses fatores vão agir piorando a acne, né? E aí, Roberta, me fale um pouquinho da sua experiência. A Roberta é minha paciente desde 2017. É uma indicação de acne que a gente considera de acne persistente. Roberta super disciplinada, fazia tudo que eu orientava, mas mesmo assim a resposta da Roberta era parcial. Então ela fez o uso. Deixa eu só esclarecer aqui a questão, chegou uma duvidazinha. Questão de paciente, no caso de uma pessoa com 40 anos, pode fazer uso do Rocutan? Sim, deve. Agora, o medicamento, ele tem toda uma indicação. Nunca é a primeira indicação. A pessoa primeiro vai fazer uma consulta. Se a resposta dela não for com outros tratamentos, a gente inicia com Rocutan. Não tem idade que a gente diz. A partir dessa idade a gente não usa mais. Então, 40 anos pode sim usar o remédio. A acne na gestação é normal. Tem pessoas que apresentam acne na gestação, sim. Lembrando, esse medicamento é totalmente proibido na gravidez, certo? Isso aqui assim, foi uma pergunta que surgiu, mas não é sobre o remédio, porque a gente não faz isotretinoína na gravidez e nem pode a mulher que pretende engravidar, ela está contraindicada a receber esse medicamento, certo? Então, assim, gravidez, existe gravidez que a pessoa não tem acne, existe uma piora assim, da acne em algumas gravidezes, é sempre uma loteria. Eu mesmo, antes de engravidar, eu tinha muito medo de ter acne, porque a gente para tudo, né? As medicações são poucas. E agora vamos para um pouquinho ouvir a Roberta. Oi, Roberta. Roberta, tá me ouvindo? Ok, está conseguindo me ouvir bem? Todo mundo? Agora Oi, sim. estou sim. Travou um pouco, mas eu consegui ouvir. Agora o final. Pronto, então vou falar sobre a minha experiência, não é isso? Isso. Ó,
Olha só, como a doutora falou, a gente havia tentado outras linhas de tratamento. Aí a minha acne vinha persistindo. Não era, nunca foi muita acne, nem foi muita acne profunda, aquela que deixa cicatrizes muito intensas ou que são muito dolorosas, né? Ficam muito inflamadas. Contudo, era uma acne persistente, que a gente fazia outros tratamentos, fazia peeling, todo o processo, aí ficava bem, mas depois voltava a acne, ficava cicatriz no rosto. E por haver algumas tentativas, houve a recomendação da, tá? Primeiro, a doutora sobre os orais, me explicou tudo, falou sobre os riscos quanto à gravidez, os cuidados com a alimentação, que são cuidados que dá para levar muito tranquilamente. Por exemplo, na realidade, pessoal, são cuidados que nós deveríamos ter sempre, como reduzir a ingestão de gorduras, a questão de alguns alimentos processados, que eu tô levando, inclusive, mesmo após o tratamento, viu? Porque faz bem para a nossa saúde. Houve esse Com cuidado, houve certeza. também, houve também o cuidado quanto às atividades físicas. Eu pratico corrida, eu estava correndo cerca de 15 quilômetros em média. Houve a recomendação de reduzir isso, estar correndo apenas 5 quilômetros nesse período. Havia uma tendência de dor muscular, de algum desconforto, e por isso foi necessário a redução da intensidade da atividade física. Contudo, eu só percebi a dor muscular nas primeiras semanas. Depois eu consegui manter a atividade física, claro. Eu mantive os 5 quilômetros, mas eu conseguia fazer funcional. Quando reabriu a academia, eu consegui fazer musculação. Foi bem tranquilo, eu não senti muitos efeitos. O que eu senti mais de efeito, que me incomodou, foram os lábios. Os lábios, eles ficavam muito ressecados, sempre. Contudo, eu passava sempre algumas pomadas, como essa aqui, olha, que eu ganhei até da doutora, né? E outro que era da La Roche, que eu tenho aqui também, que eu estava sempre na bolsa, sempre no bolso, na verdade, porque todo lugar que eu ia, eu sempre passando. E eu tive a vantagem de estar com a máscara sempre, então as pessoas não chegavam a ver isso, ninguém percebeu que eu estava usando o Rakutan. Então, os lábios ficavam ressecados e também os olhos. Os olhos eu utilizava sempre colírio, mas nunca foi nada demais. Eu não tive, eu cheguei a ver algumas pessoas que utilizaram, que tinham acne mais profunda, que tinham um pico de acne, né? Que surgiam muita acne para depois reduzir. Eu não cheguei a ter praticamente nenhuma acne durante todo o tratamento, que durou 6 meses. A minha pele já ficou bastante sequinha do começo até o fim do tratamento. E eu percebi que ela ficou mais homogênea, ela ficou com menos irregularidades, né, da própria acne. Só ficou com alguns vermelhinhos, que é normal. Que isso aí a doutora até me tranquilizou, disse, Roberto, isso aqui a gente vai tirar com peeling, com microagulhamento, com outros procedimentos tópicos que você vai estar usando sempre. Outra orientação que foi me dada para o uso do Roacutan, que na realidade é uma orientação que já há muitos anos eu venho seguindo, desde o começo do tratamento, que é utilizar sempre protetor solar, sempre. Evitar sol. Se chegar aí, eu cheguei até a viajar utilizando o Roacutan algumas vezes para praia, inclusive, que a gente acaba, querendo ou não, levando sol. Mas eu estava o tempo todo de chapéu, quanto maior o chapéu, melhor, né? O tempo todo, protegendo o rosto, não só o rosto, né? A pele como um todo, sempre passando protetor solar, camisa de proteção, porque a pele também, não só a pele do rosto, como também toda a pele ficou mais sensível. Então, por exemplo, quando algum mosquitinho me picava, eu tenho que ter o cuidado de não coçar. Na verdade, também é orientação para todo mundo, né? Porque o que é a coceira? Ela é uma resposta neurológica antagônica à dor, né? Então, quando a gente coça, a gente machuca. Quando a gente machuca, para de coçar. Então, quando a gente está coçando, na verdade, a gente está na nossa pele.
E como a minha pele estava mais sensível, quando eu coçava, feria mais rápido. Aí eu estava evitando, passando repelente, tendo cuidado. Num local que eu sabia que tinha mosquito, eu já tinha um maior cuidado para ser picada. Tinha mais cuidado também para não levar pancadas, levar arranhões, porque minha pele estava mais sensível. Pronto. Para mim, foram praticamente esses efeitos, esses cuidados. Foram 6 meses de tratamento. Tem uma pergunta, algumas perguntas eu vou responder, tá? Foram seis É, meses de assim, tratamento. vamos dar Todos uma os pausazinha. meses eu precisava fazer uma bateria de exames. Oi, Então, pode finalizar para a gente responder as perguntas. pronto, ok. Você falou que o tratamento requer consultas regulares, né? Isso, exame. É bem assim mesmo. Exatamente. Eram exato, todos os meses eu fazia uma bateria de exames de sangue para ver algumas taxas e também tinha o exame do HCG, né, para gravidez, porque como a doutora falou, é absolutamente proibido, inclusive eu assinava um termo todo mês, não pode haver gestação. É, não pode engravidar tomando Rakutan. É, chegar aqui. É, o remédio é Conseguiu me normal, ouvir? que a Roberta já falou. É, resseca o olho, resseca a boca, então tem que hidratar bastante os olhos para não ficar com o olho seco e isso não prejudicar a córnea. Então é um efeito colateral que a gente acontece. Ressecamento da boca é o principal. Resseca a pele, fica a pele sensível, resseca os olhos e a gente faz uso de colírio lubrificante. Então isso acontece sim. Aí teve outra pergunta que eu vi. Deixa eu encontrar aqui outra Aqui, pergunta. é Paulinha novamente, né? É, os efeitos Eu colaterais podem encontrei. aparecer mesmo Roberta, depois de você finalizado o teve dificuldade de tratamento. concentração no período do tratamento? Ok. Pelo contrário, Paulinha, não tive nenhuma dificuldade de concentração. Esse período de quarentena, inclusive, eu estudei bastante, porque logo no início eu vi uma queda na procura por atendimentos, porque as pessoas estavam com muito medo de sair de casa, e foi aquele processo de transição para online. Então, eu comecei a estudar para uma seleção de mestrado. Estudei praticamente o ano todo. Depois, quando retomaram os atendimentos à normalidade, eu passei a estudar mais nos finais de semana. Continuei no ritmo, consegui ser aprovada e eu tive um excelente desempenho nos estudos. Não teve nenhum prejuízo. Parabéns, Roberta. E assim, para quem Obrigada. tem essa finalidade de concurso, a Roberta é uma das especialidades dela ajudar essa concentração, desenvolver a pessoa a ter mais atenção e conseguir aprovação em concurso. É uma das especialidades dessa psicóloga. Aí chegou uma pergunta Exatamente. aqui. Efeitos colaterais podem aparecer mesmo depois de finalizado o tratamento? Os efeitos colaterais, eles surgem principalmente durante o tratamento. Só que é uma medicação que ela sai do corpo até 30 dias depois do último comprimido. Então, assim, depois de 30 dias de você ter ingerido o último comprimido, você pode ainda apresentar efeito colateral. Mas não tem nenhum efeito colateral eterno dessa medicação. Não existe efeito colateral eterno do remédio. Você para de tomar, os efeitos vão passando. Tanto é que a Roberta já viu diferença na pele dela. A pele durante o tratamento é mais seca, depois ela vai voltando ao normal. É o único medicamento que age em cicatriz de acne.
que ele trata, previne a acne e trata a cicatriz. É o único medicamento que trata sequela. Aí tem outra pergunta aqui. Muitas pessoas dizem que a causa da acne é um desequilíbrio hormonal. Isso é verdade? É o seguinte, existe alguns problemas hormonais que o paciente piora a acne. Agora, a acne não é desequilíbrio hormonal. Agora, existem pessoas que têm algum problema endócrino e que se reflete com a acne. Então, às vezes, a gente solicita exames, sim, exames hormonais, porque existem algumas condições endócrinas, como a hiperplasia adrenal congênita não clássica, que cursa com acne. Então, assim, se a pessoa tem muito pelo no rosto, a gente vai solicitar hormônios. A síndrome do ovário policístico também é outra síndrome que cursa com acne, mas a acne não é. Existe, assim, uma acne provocada por doenças endócrinas, sim, mas a acne principalmente hereditária, certo, pessoal? Então, toda acne tem a ver com desequilíbrio hormonal? Mentira. Nem toda acne. Agora, a acne pode aparecer em desordens endócrinas. Quanto tempo depois do tratamento pode aparecer efeitos colaterais? Os efeitos colaterais, eles surgem mais durante o tratamento. A Roberta falou que ela não teve uma piora da acne, mas alguns pacientes têm. Hoje a gente tem 40 anos de experiência nesse remédio, então a gente tenta tratar o paciente da parte, quando ele está com o rosto muito inflamado, a gente trata antes de iniciar Roacutan. Com isso a gente dá uma prevenida nessa piora inicial. E também hoje a gente inicia com dose mais baixinha do que no passado. Eu também fui uma pessoa que usei isotretinoína. Então, do meu tempo de isotretinoína para hoje, a gente já tem uma gama de conhecimento muito grande e algumas coisas mudaram no tratamento. Então, assim, nem todo mundo vai ter essa piora, que na minha época era assim, o manejo da droga tinha menor conhecimento. Então, hoje a gente já sabe como conduzir o paciente para que ele não tenha essa pior inicial. A gente consiga controlar mais essa pior inicial. Certo, pessoal? Porque muita gente tem medo. Ah, eu vou começar e vai ficar pior. Calma. Isso aí a gente controla melhor, a gente consegue controlar mais. Entendeu? Tratando a parte inflamatória antes de iniciar o remédio e iniciando com uma dose mais baixa do que no passado. São 40 anos de experiência em acne, certo? São 40 anos de uso desse medicamento no mundo. E não existe medicamento que tenha eficácia maior que isotretinoína em acne. Então, assim, é um medicamento que ele é tão eficaz que até a indústria de skincare tem raiva de Roacutan, entendeu? Porque a pessoa que faz o tratamento vai precisar de outros cuidados, de menos cuidados, de menos tudo. Então, agora é uma medicação que tem sim efeitos colaterais e a gente precisa conversar bem com o paciente. Então, quais são as principais contraindicações do remédio? Não pode engravidar. Mulher não pode engravidar tomando esse remédio. A pessoa que tem alguma doença do fígado grave não pode tomar. Não pode ingerir bebida alcoólica durante esse tratamento. Não pode tomar vitaminas e medicamentos que tenham vitamina A. Então, são esses cuidados, os principais cuidados. E o medicamento eu não costumo prescrever em depressão grave. Essa relação do Roacutan com depressão é uma relação com muito estudo científico controverso. Eu gosto sempre de conversar com os pacientes, porque a acne por si só, ela já deixa a pessoa mais deprimida. E eu acredito que o remédio, ele está escrito em bula que pode deixar a pessoa com humor deprimido. Então, se o paciente tem uma depressão grave, eu não costumo prescrever esse remédio. E procuro sempre ajuda de psicólogo, psiquiatra. Essas são contraindicações.
Em relação nos Estados Unidos, Doutora, eles eu fizeram recebi uma dúvida um. no meu Instagram que foi a seguinte: Roberto, o uso do medicamento pode afetar de alguma forma? Se o uso do medicamento pode afetar o quê? Deu uma travada. Doutora Mariana, está conseguindo me ouvir? Oi? Tô. Oi. O uso do medicamento, qual Sim, é a a dúvida? dúvida, né? Hum, Está conseguindo me ouvir bem? E agora, está me ouvindo? tô. Sim, a dúvida foi a seguinte: o uso do Rakutan pode, Deu. Não, contra o Covid, não é isso? Não. A SBD emitiu uma nota em relação ao Covid que não existe problema nenhum da pessoa fazer uso desse medicamento durante a pandemia da Covid. Tem uma linha de pesquisa que acha que se a pessoa ingerir o Rocutan, estaria com menos chances até de ter uma Covid grave, mas isso é uma linha de pesquisa que não tem evidência científica forte ainda. Mas não existe piora nenhuma, não afeta a imunidade em relação à Covid. A SBD, ano passado, emitiu uma nota de esclarecimento em relação a esse medicamento. Porque a gente precisa saber, né, se a gente vai ter que parar o uso nessa pandemia. E é uma medicação muito segura e não interfere na imunidade da Covid. Aqui o Charlie falando que minha pele é muito oleosa, sofreu bastante com acne. Existe contraindicação do uso do Roacutan para quem tem melasma? Não. Durante o uso do Roacutan, a pele vai ficar mais sensível ao sol, então vai ter que caprichar no protetor solar. E Roberto deu uma caídazinha, mas eu vou continuando aqui. Não existe contraindicação ao uso do Roacutan para quem tem melasma. Pode sim, vai ter que se proteger mais do sol, usar chapéu, roupas, e pode sim. Meu olho, o Flaviano aqui, meu olho não ressecou ainda, tem um mês. Meu lábio rachou, mas no começo foi normal, ainda nasce espinha. É normal, sim. Isso, o tratamento, a resposta não é imediata, não vai deixar de nascer espinha assim do dia para a noite. É normal, os primeiros. Aí a Roberta aqui perguntando: o uso do medicamento afeta as defesas do organismo? Ele não afeta a defesa do organismo, a pele fica mais sensível, certo? Mas não interfere na imunidade, não. O medicamento você vai ter que ter mais cuidado com a sua pele, hidratar mais a pele. Aí aqui, até hoje eu tenho cicatrizes no rosto devido à acne. Pois é, a acne é uma doença muito frequente e uma doença que deixa a pessoa com muitas sequelas. Os pacientes que têm acne costumam ter mais depressão, diminuição da autoestima, e o medicamento, ele ajuda nisso, ele ajuda a você trata a acne de uma forma e é o único medicamento que consegue dar uma melhorada também na cicatriz de acne. perfeito.
Eu tenho outra dúvida, doutora, que eu recebi aqui no Instagram, que foi a seguinte: se há uma data limite de idade para utilizar o medicamento? Não, a gente não tem uma data limite assim em relação à idade. Pacientes muito novinhos, que eu gosto. Existe uma teoria que talvez pode interferir no potencial de crescimento, entendeu? Eu não gosto de prescrever para geralmente 15, 16 anos. Eu começo a prescrição do Roacutan. Pacientes muito jovens, assim, eu não prescrevo, deixo aparecer, tipo, o paciente entrar na puberdade, o paciente crescer, aquilo que ele ia crescer. É assim, a gente usa esse remédio em algumas situações, até antes disso. Um derivado, uma doença, azetromicina, que é da mesma família do Roacutan, a gente usa até em bebezinho, em algumas síndromes genéticas. Porque o risco-benefício, a gente vale a pena. Então, com o Roacutan, como tem esse pode interferir no potencial de crescimento, a gente tenta fazer uso por volta, não tenho idade assim, com 10 anos eu não faço. Eu faço com 15, 14, 15 anos, 16. Esse cuidado que eu tenho. Ótimo. Mais uma dúvida, viu? Que surgiu aqui no Instagram foi a Sim. seguinte: foi uma pessoa que viu não sei se foi uma blogueira, um famoso, que utilizou o medicamento, mas não tinha acne. Essa pessoa utilizou apenas com o intuito de rejuvenescer a pele. Esse tipo de tratamento é viável? Existe essa indicação, porque o Roacutan ele melhora a flacidez, melhora o colágeno. Então, assim, mas prescrever esse remédio com essa finalidade, geralmente a gente não prescreve. Nos Estados Unidos, eles fazem sim muito uso. É conhecido pelos estilos de Hollywood, que usam isotretinoína com essa finalidade puramente estética. No Brasil, a gente não faz muito isso, porque a gente tem outros artifícios e também tem que pesar o risco-benefício. É uma medicação que precisa de consultas regulares, resseca o olho, resseca a boca. No caso da mulher, tem que fazer uso de um contraceptivo, assinar termo. Tem que pensar risco-benefício, não pode ingerir bebida alcoólica. Então, assim, se a pessoa tem uma finalidade puramente estética, existe outros tratamentos. Para quem tem acne, acne nódulo cística, acne grave, acne que desenvolve acne, vira queloide. Então, esse paciente, ele não, assim, ele é muito mais, assim, quando ele recebe esse tratamento, ele segue tudo. O paciente que tem acne, se você disser, olha, precisa fazer isso, 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 ele segue tudo, porque a acne é um problema muito, assim, é um problema grave e que piora muito a autoestima da pessoa. Então, o paciente com acne, ele segue tudo. Se for uma pessoa com uma finalidade puramente estética, essa pessoa geralmente, eu vou fazer isso, vai ressecar meu rosto, vou ficar com pele sensível. Então, assim, eu não costumo prescrever com essa finalidade puramente estética. Lembrando que existe sim, isso também chegou para mim, essa pergunta. Chegaram para mim algumas perguntas aqui. Para mim, deixa eu só checar aqui quais foram as perguntas que chegaram. Aqui, para mim, chegou assim: existe algum genérico melhor que outro? Assim, o Roacutan, ele é o remédio primeiro que foi lançado. E hoje a gente sabe que existem os genéricos. Existe diferença, sim, entre os genéricos. Então, se você está tomando um remédio e ele não ressecou sua boca, um Roacutan que não ressecou o seu lábio, não ressecou sua boca, sua pele não está sensível, esse remédio provavelmente não está sendo muito eficaz. Então, outra pergunta que chegou para mim foi: quais medicamentos não pode tomar junto com o Roacutan? Que é antibiótico, tetraciclina, vitamina A e não pode tomar anabolizante, certo? Hoje a gente vive uma epidemia de uso de anabolizante, não pode, certo?
Uso de bebida alcoólica também não. E tomar muito cuidado com ervas e medicamentos ditos naturais. Porque os meus... Falar aqui de 3 casos que eu tive de, assim, pacientes que eu tive que suspender ou alterar o remédio. Um caso foi um paciente com dengue, que ele estava tomando remédio, Roacutan, pegou dengue e eu tive que suspender 30 dias, porque as enzimas do fígado dele foram para mais de 500. Então, eu esperei ele se recuperar da dengue e a gente voltou a fazer o tratamento. Foi um outro caso, foi uma paciente que tomava um chá verde. Aí, esse chá verde também teve alteração nos exames e eu tive que suspender, ajustar a dose, teve que parar o chá verde. E a outra era tipo uma vitamina que não era nem médico que tinha passado para ela e tinha testosterona. Aí eu conversei, porque o que acontece? O anabolizante, ele estimula a glândula sebácea. E no Roacutan você tem um efeito contrário, você quer diminuir essa glândula sebácea no seu tamanho, na sua função, na produção de sebo. Então, são 2 medicações antagônicas. Aí aqui tem uma pessoa perguntando em relação ao pode alterar a libido. Nunca ouvi esse relato de... Aí, deixa eu ver outras perguntas aqui. Essa questão de o Roacutan é receitado contra o envelhecimento. Como eu já falei, ele melhora a qualidade da pele, melhora a flacidez, mas isso é uma coisa a se pensar, risco-benefício. Hoje existem outros tratamentos para rejuvenescimento que não a isotretinoína. Aí, outra pergunta que chegou foi a questão de que quem não pode usar são as pessoas que a gente tem que ter esse cuidado com a questão da gravidez. A gente assina termo todo mês, lembra, Roberta, que assinava o termo, que tem que tomar contraceptivo, não pode engravidar. Eu só recomendo que o paciente interrompa o contraceptivo cerca de 3 meses depois do último comprimido, a gente tem que ter esse cuidado. E não 3 anos. As pessoas confundem a citretina com isotretinoína. Existe um outro remédio da mesma família, que é a citretina, que realmente são 3 anos. Porque a citretina ela fica no organismo mais tempo. Então, são medicamentos diferentes. São da mesma família, mas são diferentes. Então, você não precisa aguardar 3 anos para engravidar após a isotretinoína, que quase um trava-língua. Tem outra dúvida aqui, doutora, do Flaviano. Eu não tinha acne, não. Depois que usei um produto chamado Monoxidil, aí começou a nascer espinhas em mim. Até hoje, nasce por pior arrependimento. Assim, o minoxidil é usado muito para a questão do cabelo e para barba. E eu não vejo muito a questão do minoxidil com acne, não. Talvez a sua acne, assim, era uma coisa genética que você ia ter. Existem alguns fatores também de piora da acne com a questão da pandemia, que é a questão do estresse. O estresse piora a acne. A má alimentação piora a acne. E minoxidil, assim, não é uma coisa que a gente vê os pacientes, assim, existe a questão do anabolizante que piora a acne, o corticoide piora a acne, mas o minoxidil não é uma medicação que a gente, assim, você pode ser um efeito colateral que você apresentou, né? Mas não é comum o paciente tomar minoxidil, quer dizer, fazer uso do minoxidil e ter acne. Não é um efeito muito comum, não. Certo, Flaviano? Ok. Deixa eu ver Outra mais coisa. outras perguntas aqui, doutora. E, na verdade, são perguntas minhas, tá? Eu sei que a gente tem consulta dia 17, mas eu acho que tem umas aqui que eu posso fazer para que todo mundo também tome conhecimento. Sobre o pós-Roacutan. Existe o período em que o medicamento ele sai totalmente do organismo, como você falou, cerca de 1 mês, na verdade.
E após esse mês, eu vou estar 100% liberada para chocolate, para fazer gordice? Como é que vai ser? Ou eu vou ficar com receio de voltar à acne? Aqui na verdade tem a questão genética, né? O paciente que usa a isotretinoína, ele vai ter uma melhora, mas também precisa manter os cuidados. Precisa usar um sabonete adequado, ter uma rotina de cuidados com a acne adequada. Não pode, assim, pode comer chocolate? Pode. O cacau, 85%, 70%. O cacau em si, ele não é prejudicial. O prejudicial é o excesso de leite, o excesso de açúcar e o excesso de gordura que existe no chocolate. Então, assim, você vai poder sim comer chocolate, vai vir a Páscoa aí, mas tudo com moderação. E assim, se a pessoa faz uso de isotretinoína, aí depois faz uso de anabolizante, ela fez uso de um medicamento que diminuiu a glândula sebácea, diminuiu a função da glândula sebácea e diminuiu a produção de sebo, e depois ela fez um tratamento que estimulou a glândula sebácea. Então são duas coisas antagônicas. Se a pessoa, assim, não tem, assim, você vai melhorar a acne e depois vai piorar. Então tem que avaliar algumas coisas. Eu não recomendo, assim, e controlar o estresse, porque o estresse é outro fator também que piora a acne. Mas, assim, depois do uso da isotretinoína, os cuidados com a pele ficam mais leves. Você consegue ter uma rotina de tratamento tópico e não ter acne. O que não pode é que às vezes o paciente, depois que usa o Rakutan, diz, agora eu vou usar sabonete do corpo no rosto, não vou mais usar protetor do corpo no rosto. Aí volta a ter acne. Sim, porque o remédio é bom, mas não é tudo. Os nossos cuidados, eles têm que permanecer. Perfeito. Aí não é a questão do cacau, mas assim, o chocolate mais consumido pelas pessoas, aquele chocolate mais ao leite, o branco, eles têm muita gordura, tem muito leite e tem muito açúcar. Então isso são assim alimentos que contribuem para a acne, contribuem com a piora da pele, contribuem com o estímulo à produção de sebo pela glândula sebácea. É isso que a gente precisa ter, que os cuidados eles vão continuar de forma mais leve. Perfeito. Surgiu outra dúvida aqui da Wedja, doutora, que ela diz assim: ele ajuda a cicatrizar bem a pele? É o seguinte, durante o tratamento, a gente não recomenda procedimentos cirúrgicos e até alguns procedimentos estéticos, porque a cicatrização ela pode estar alterada com esse medicamento. Então, mas depois que passa o efeito, vida normal. Inclusive, assim, a cicatriz de acne, ela costuma ter uma leve melhora assim, com o medicamento. É o único medicamento que melhora um pouco a cicatriz de acne. Ótimo. Outro receio, doutora, que eu tinha quando eu comecei a utilizar o Acutan era sobre peso. Se eu iria engordar durante o tratamento. E eu percebi também que era uma dúvida que eu vi em outros sites, outras pessoas perguntando. E aí? Há uma tendência a engordar quando você está utilizando o medicamento? Não, o medicamento não interfere na questão do apetite, não. Assim, se a pessoa engordar é porque, assim, não é um remédio que aumenta o apetite e nem diminui, normal, assim. Se a pessoa tiver que engordar, vai engordar. Então, assim, o que eu recomendo durante o tratamento é que durante o tratamento você vai tomar o comprimido e ele vai aumentar algumas taxas de colesterol e triglicerídeo. O colesterol ruim ele aumenta e o triglicerídeo também. Então, durante o tratamento, ingerir mais, assim, alimentos mais leves. É isso que eu recomendo. E também não ingerir bebida alcoólica. Só assim, sempre querem, né? Ah, doutor, eu quero beber. Eu falo, não. É um tratamento que você vai ter que
ser disciplinado, seguir. Depois, quando terminar o uso, aí você volta à sua rotina ao que fazia antes. Pronto, assim, o questão do suicídio é uma coisa que a gente tem que falar, eu costumo falar. Existe, assim, o Roacutan tem uma bula muito extensa e qualquer efeito que a pessoa fale que tenha, esse efeito vai para a bula. Só que tem efeitos colaterais que têm resultados controversos. O, assim, eu acredito que ninguém vai tomar o remédio, assim, tipo, e vai, vou tomar o remédio e vou me suicidar. Suicídio é uma epidemia que a gente está vivendo e são várias as causas que levam a pessoa a se suicidar. Eu não acredito que tomar Roacutan vai fazer alguém se suicidar. Quando a gente compara, os estudos comparam pacientes que fizeram uso de Roacutan, a taxa de suicídio, e os pacientes que fizeram uso de antibiótico, a taxa de suicídio, essas taxas de suicídio não são maiores. Quando a gente vê a taxa de suicídio em pacientes que fizeram uso de Roacutan, é menor do que a taxa americana normal de pessoas que cometeram suicídio. Então, assim, eu sempre gosto de falar, porque às vezes os pais ficam com medo e nos procuram. Doutor, esse remédio vai fazer isso com o meu filho? Não. O remédio, agora sim, isso está em bula. Isso a gente sempre fala. Se você notar qualquer alteração no humor, eu suspendo o remédio. Se bem que a maioria dos relatos são, eu estou com a minha autoestima muito melhor, porque a acne por si só, a acne grave, ela deixa o paciente com a autoestima ruim. O paciente fica com a baixa autoestima. Então, quando a gente trata, o paciente termina o tratamento, melhorei minha pele, melhorei a qualidade de vida. Normalmente, esses pacientes chegam assim, mas está relatado, então eu gosto sempre de falar, gosto sempre de abordar os pais em relação a isso e digo, não tenham medo. Qualquer mudança de comportamento, a gente suspende o remédio. Suspendendo o remédio, qualquer efeito colateral vai embora. Não existe efeito colateral eterno desse remédio, não. Certo? Exatamente. Eu tive exatamente essa sensação, viu, quando finalizou o tratamento. Na verdade, durante, quando eu já vi a minha pele muito melhor, eu disse, nossa, eu não acredito que eu vou me livrar da acne definitivamente. Não vejo a hora de começar os estéticos para retirar as manchinhas que ficaram. Então, vale muito a pena. São 6 meses, a gente pensa às vezes, no meu caso foram 6 meses de peso, né? É um período que às vezes a gente olha assim de nossa, muito tempo, mas passa muito rápido. Diante de uma vida, 6 meses não é nada, né? E os resultados que a gente obtém no quesito autoestima, autoconfiança, principalmente as pessoas que, diferente de mim, têm uma acne muito intensa, que fica muito perceptível e que não tem jeito, inclusive, de esconder com maquiagem. A minha eu conseguia esconder com maquiagem. Tem pessoas que não conseguem. Então, isso acaba afetando muito a autoestima em um mundo em que as pessoas valorizam muito a estética. Tá aí os filtros do Instagram para mostrar isso, né? Que a maioria das pessoas aderiram esse padrão. Tá aí também os procedimentos que estão sendo cada vez mais requisitados nas clínicas, procedimento de botox, de harmonização facial, dentre outros. Então, vale a pena demais. Vale muito a pena você recorrer ao tratamento. O que eu gostaria de falar, que o que eu ouço mais dos meus pacientes é por que eu não iniciei esse tratamento antes. É impressionante. Como tem muita gente que, assim, por isso a gente resolveu fazer essa live, porque existe muito mito, existe muita gente que não sabe nada sobre o remédio e fica falando para outras pessoas, desestimulando pessoas que têm indicação de fazer uso. Então, por outro lado, eu às vezes até me emociono quando eu vejo relatos de pacientes meus que, assim, diz, doutora, eu quero ser médica, eu quero ser dermatologista por causa de você, por causa desse tratamento que foi tão eficaz. Então, assim, isso emociona, porque eu mesmo não faria dermatologia com a pele que eu tinha antes. Então, depois do tratamento com isotretinoína, eu pude fazer a especialidade que eu quis na medicina.
Então, se você tem um rosto, a nossa comunicação, o nosso rosto é assim, a comunicação não verbal, ela vem antes. Então, o nosso rosto é 80% da nossa comunicação não verbal. Quando você olha alguém cheio de acne, as pessoas tendem a achar que essa pessoa tem uma falta de higiene, falta de cuidado, e na verdade não é. Então, assim, vamos ter compaixão com as pessoas que têm acne, não achar que é falta de higiene e tudo mais. E a medicação, existem medicamentos muito eficazes. A gente tem que desmistificar essa questão em relação ao remédio, porque é uma medicação muito eficaz. Até hoje, tem 40 anos de mercado, e até hoje não existe medicamento mais eficaz para acne do que a isotretinoína. Não existe medicação que tem muitos efeitos colaterais. Sim, por isso precisa de prescrição médica, de acompanhamento e tudo mais. Mas, assim, é um... durante o tratamento é um esforço que o paciente tem, uma dedicação, mas que no final vale a pena. Existem efeitos colaterais? Sim, é um remédio que tem efeito colateral, mas é um risco-benefício. Não existe medicamento água, todo medicamento tem efeito colateral. E a gente usa se a gente tem indicação e se a gente quer melhorar. Então, assim, essa live foi para desmistificar, para a gente conseguir discutir. Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Agradeço demais a presença da Roberta, que foi muito especial aqui nessa live, certo? E gostaria que vocês, a gente está finalizando essa live, enviasse essa live para alguém que você conhece que tem acne, para alguém que você conhece que tem medo desse remédio, que não precisa ter esse medo do mundo todo. É uma medicação segura, medicação que tem 40 anos, e é uma medicação que tem todo um conhecimento médico, dermatológico. Então, assim, você vai ser bem acompanhado e os efeitos colaterais existem, mas a gente consegue controlar. Então, essa live foi para desmistificar o uso desse medicamento. Que bom, Edja, que você gostou. Muito obrigada a todos os presentes. Muito obrigada mais uma vez, Roberta. Eu vou finalizando essa live, desejando para vocês um excelente domingo. Pois é, pessoal.